Olá, amigos, domingo, dia 13 de agosto, nós chegamos aí na leitura 683, leitura aí do Guia do Estudo da Palavra de Deus, né? Nós estamos na lição número 8 e discorrendo nesse terceiro trimestre do ano sobre a carta de Paulo aos Efésios. E o título de hoje é A Aspiral Descendente do Pecado. Você viu aí que tem um enfeite na minha parede aí atrás, né? Eu já recebi uma surpresa aqui de café da manhã de O Melhor Pai. Feliz Dia dos Pais a você, então. Feliz Dia dos Pais a você que todos os dias tem se dedicado, tem apresentado diante de Deus a vida de seus filhos. E eu já entrei em contato com meu pai. Já o parabenizei, já recebi as bênçãos de pai para filho também. Louvado seja Deus por isso. E como você está com o seu pai? Seu pai pode não estar mais nesse plano terreno, né? Mas ele deixou aí um legado através da sua vida, deixou um ensinamento através da sua vida. E talvez você não fale com seu pai que está vivo. Talvez ele more perto de você, talvez ele more longe de você, talvez, você não o conheça. Mas se você conhece seu pai e por algum motivo há uma desavença no coração de vocês, aí uma falta de perdão, não perca essa oportunidade. Não importa de que lado que veio a mágoa, não importa realmente o que aconteceu, o perdão ele cura, o perdão ele liberta. Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e hoje nós somos libertos do pecado. Então aproveite essa oportunidade, né? Deixe o Espírito Santo aí amolecer o seu coração. Vai deixar o Pai Celeste muito feliz se você tomar essa atitude. Mas irmão, você não sabe o que ele me fez. Realmente eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que a mágoa, o ódio vai matando o nosso coração, a nossa autoestima, né? Pode estar financeiramente abastado, mas se você não tiver um relacionamento com o Pai Celestial e com o Pai terreno, se não tiver aí perdoado, né? Você não precisa ter um relacionamento de repente com ele, mas comece pelo perdão. Não importa o que você fez, né? Não importa o que o seu pai fez, né? Lance o perdão. Isso é um começo de todas as coisas. Amém, amados? Então vamos lá. Então estamos aí, né? Na lição número 8, como eu já citei, no terceiro trimestre do ano, discorrendo a carta de Paulo aos Efésios. E o título de hoje, mais uma vez, a aspiral descendente do pecado. Começamos com a questão número 1, leitura de Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 32, e com Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao verso 17. Como Paulo defendia que os crentes vivessem a fim de incentivar a unidade da igreja? Eu respondi assim, que abandonasse, segundo o próprio Paulo, né? Lógico, a pergunta é essa, que abandonasse o modo antigo de viver, vestindo-se da roupagem de Cristo, com o coração compassivo, perdoador, misericordioso e justo. Está aí, né, falando em perdão. Nós precisamos perdoar para podermos sermos libertos, amados. Na sessão anterior de Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso 16, o tema de Paulo foi a unidade da igreja. Quando comparamos Efésios capítulo 4, verso 1 com Efésios capítulo 4, verso 17, notamos a semelhança entre essas duas exortações sobre como andar ou viver. No início do capítulo 4, o apóstolo falou da unidade do estilo de vida que sustenta, de uma perspectiva positiva. Nos versos 17 em diante, Paulo abordou o mesmo tema a partir de uma perspectiva mais negativa. Em Efésios capítulo 4, do verso 17 ao verso 24, Paulo contrastou o estilo de vida gentílico, o qual considerava uma unidade enfraquecedora, com padrões de vida verdadeiramente cristãos que alimentam a unidade. Efésios capítulo 4, do verso 20 ao 24. Ao ler a crítica afiada de Paulo ao depravado estilo de vida gentílico, devemos recordar sua convicção de que os gentios são redimidos por Deus por intermédio de Cristo, e a eles é oferecida plena associação ao povo de Deus. Você pode ver aí em Efésios capítulo 2, do verso 11 ao 22, do capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Em Efésios capítulo 4, do verso 17 ao 19, ele deu uma
descrição limitada e negativa dos gentios na carne, Efésios 2, verso 11. Paulo não estava preocupado apenas com pecados ou comportamentos específicos dos gentios, mas com o padrão de comportamento que exibiam, uma trajetória descendente nas garras do pecado. No centro de Efésios, capítulo 4, verso 17 ao verso 19, está um retrato de uma espiritualidade insensível, na vaidade, nos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede. Essa espiritualidade insensível é a fonte do entendimento obscurecido destacado no início da passagem, por causa da ignorância em que vive pela dureza do coração, tendo se tornados insensíveis, e da prática sexual depravada, sublinhada no fim. Se entregaram à libertinagem para que, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Efésios capítulo 4, 19 fala isso. Afastados de Deus, eles não sabiam como viver e, separados da sua graça salvadora, continuavam em uma espiral descendente de pecado e depravação. Questão de rodapé. Qual foi sua própria experiência com o poder do pecado de arrastar uma pessoa para baixo na espiral descendente de uma vida cada vez mais escravizada no pecado? Bom, na verdade, amados, eu respondi aqui que todo pecado é atrativo. É pintado por Satanás para ser assim, para ser atrativo. Mas todo pecado nos leva à angústia e sofrimento interno, Leva a um estado interno de depressão. Todo o pecado, o final é esse, Você pode estar aí como uma pessoa muito bem na vida financeiramente, por exemplo, mas na frente de todo mundo, sorrindo, parece que é mil maravilhas e muitas pessoas gostariam de estar no seu lugar. Mas quando você está aí no seu íntimo, no seu quarto, no chuveiro, dirigindo o seu carro sozinho, então tudo isso pesa dentro da nossa mente e no nosso coração. E só há uma maneira de ser liberto: é confessar diante de Deus os nossos pecados. Você pode inclusive citar que você tem prazer pelo pecado, mas peça a Deus que o livre disse lhe dê prazer pelo Evangelho. Um dia eu fiz essa oração e eu nunca mais consegui olhar para trás, eu nunca mais consegui sentir prazer pelas coisas que eu sentia antes, porque Deus verdadeiramente me libertou. Experimente você também, você terá sua vida transformada e as pessoas que estão ao seu redor certamente serão beneficiadas com isso, verdadeiramente. Amém, amados? Vamos orar? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos liberta, Senhor. Senhor, eu apresento diante de Ti todos os pais. Oh, meu Deus, aqueles pais que permitiram que seus filhos fossem destituídos do poder familiar, os pais biológicos, os pais por adoção, os pais que estão distantes, os pais que estão próximos. Eu apresento todos diante de Ti, Senhor, para que a Tua misericórdia os toque, para que a Tua graça os alcance e sejam todos abençoados e redimidos, no nome santo de Jesus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.